Nós vamos agora trabalhar a equação de Schrödinger que vocês viram para uma dimensão independente do tempo. Primeiro, mostrando que para potenciais que não dependem do tempo, que é o caso da maior parte dos problemas que a gente vai trabalhar em mecânica quântica, por exemplo, quando trabalharmos com moléculas, nós vamos trabalhar com a interação colombiana dos elétrons com os núcleos, entre os elétrons e entre os núcleos. E, eventualmente, incluir algumas interações de spin. São potenciais que não dependem do tempo. Nesses casos, é possível tirar fora o tempo dos nossos cálculos. A probabilidade enquanto as partículas não vai depender do tempo. Depois nós vamos generalizar a equação de Schrödinger que nós obtivemos em uma dimensão para 3 dimensões, uma partícula em 3 dimensões. E depois nós vamos generalizar para N partículas, como é, por exemplo, o caso de moléculas. Nós vamos estar dando uma limpada na equação de Schrödinger para poder encarar na semana que vem os postulados já com uma equação mais adequada aos nossos propósitos de química quântica. Nós vamos agora partir da equação de Schrödinger em uma dimensão, dependente do tempo, e olhar o que acontece quando esse potencial não depende do tempo. Nesse caso, nós podemos fazer uma separação de variáveis. Falar que a função de onda, que depende de x e de t, pode ser escrita como uma função psi, que só depende de x, e uma função φ, que só depende de t. Agora, observem que a primeira derivada dessa função produto com relação ao tempo vai ser a derivada da primeira com relação ao tempo, que só depende de x, vezes φ, que só depende do tempo. E a primeira, que só depende de x, vezes a derivada com relação ao tempo. Mas a derivada de uma função que só depende de x com relação ao tempo é zero. Portanto, sobrevive apenas esse segundo termo. E de maneira análoga, quando fizer uma derivada dessa função com relação ao x, vai sobreviver apenas o termo da segunda derivada de psi de x. Colocando agora isso nesta equação, eu obtenho uma equação onde do lado esquerdo eu tenho derivadas apenas com relação a x e do lado direito derivadas apenas com relação a derivada apenas com relação ao tempo. Agora eu vou dividir ambos os lados pela função de onda, psi de x, φ de t, e aí eu obtenho uma função onde do lado esquerdo só aparece x e do lado direito só aparece t. Nós vamos chamar isso como sendo uma constante. Nós vamos obter, acho que esse menos aqui está errado, nós vamos obter uma derivada com relação ao tempo que vai ser dada por essa expressão de φ de t, e φ de t vai ter como solução o que nós chamamos de uma onda plana. Então, a parte de evolução temporal da função de onda vai ser dada por uma onda plana. E nós vamos ter, então, a equação que descreve a função de onda que depende apenas das coordenadas. Na semana que vem, nós vamos discutir o que significa isso em termos de probabilidade de encontrar a partícula. E agora a nossa última tarefa da semana. Nós vamos pegar a equação de Schrödinger para uma dimensão que depende apenas das coordenadas e generalizar primeiro para 3 dimensões. Então a função de onda passa a depender de x, y, z, onde nós temos segunda derivada com relação a x, nós vamos ter segunda derivada com relação a x, com relação a y e com relação a z. Mais o potencial igual à energia. Nós geralmente utilizamos para essa segunda derivada com relação a x, a y, a z, o laplaciano. Fica uma notação mais elegante. Então essa equação passa a ser dx, d2x, d2y, d2z, expressa por laplaciano. Vou ter menos h cortado ao quadrado sobre 2m, laplaciano
mais o potencial aplicado a psi de XYZ igual a E psi de XYZ. Também, normalmente, a gente escreve, por facilidade, XYZ como sendo a posição. E aí, essa equação toda passa a ter uma notação muito elegante, H psi igual a E psi. Portanto, essa é a generalização desta equação para 3 dimensões. Agora, nós vamos trabalhar nesse curso com sistemas de muitas partículas. Na verdade, o nosso maior interesse é trabalhar com moléculas, que vão ter M núcleos, R1, R2 até Rm, e N elétrons, R1, R2 até Rn. Então, para generalizar esta equação para muitas partículas, eu vou dizer que a hamiltoniana agora vai ser o somatório dessas derivadas. Aí eu vou ter derivada com relação à partícula 1, Laplaciano com relação à partícula 2, enfim, nós vamos ter os Laplacianos com relação a todas as partículas, portanto vai ser o somatório desses Laplacianos aplicado a cada uma das partículas do núcleo e a cada uma das coordenadas dos elétrons, as coordenadas dos núcleos, mais o potencial que vai depender agora de todas as coordenadas. No caso das moléculas, nós vamos ter a interação colombiana entre os elétrons, a interação colombiana entre os núcleos e a interação colombiana dos elétrons com os núcleos, no caso de não levarmos em conta interações de spin. E a generalização dessa equação para sistemas de muitos corpos, no caso moléculas, vai ser hamiltoniana, dada agora por essa expressão, aplicada a uma função de onda que depende de todas as coordenadas, vai ser igual a energia vezes a função de onda de todas as coordenadas. Nós vamos ficar boa parte do nosso tempo, e o trabalho dos químicos teóricos é dedicado a maior parte do seu tempo tentando obter soluções aproximadas dessas equações para moléculas, para superfícies, enfim, para casos de interesse da química quântica. Com isso, nós encerramos essa nossa primeira semana. Eu vejo vocês, então, na próxima semana. Bom fim de semana para todos.